Então o título é O Dia para o Serviço, Vida para o Serviço. E aí Siddhartha Maharaj deu essa aula no local chamado Midinapur, no dia 24 de abril de 2019. É uma aula à noite, continuando a aula que nós lemos, a última aula dele. Ele começa falando aqui. O dia do Sri Nishinra Chaturdasi está chegando. O que quer dizer Nishinra Chaturdasi? Nishinra, Senhor Nishinra Deva. Chaturdasi quer dizer o 14º dia. Chatur é 4, Dasi é 10. Chaturdasi. Então é o 14º dia, que é o aparecimento do Senhor Nishinra Deva. É no mês que vem, Siddhartha Maharaj fala. Vocês podem ver os calendários para a data exata. O Nishinra Chaturdasi, no ano de 2019, foi dia 18 de maio. Você deve jejuar o dia inteiro neste dia, Siddhartha Maharaj fala. Você deve oferecer a boga que você oferece todo dia às deidades, incluindo grãos. Mas jejuar o dia inteiro, se você não puder jejuar o dia inteiro, então você pode comer algumas frutas. Srila Govinda Maharaj deu essa orientação. Aquele que não consegue de forma alguma jejuar no dia de Nishinra Chaturdasi, no dia de Janmashtami, que vai estar chegando, no dia do Gora Purnima, enfim, qualquer jejum que tenha, que é o dia todo, se você não consegue de jeito nenhum, você pode comer frutas nesse dia. Mas é claro que o ideal é jejuar o dia todo. Se você fizer esse jejum o dia todo, você vai ganhar fortuna espiritual. Mas aquele que não consegue por algum motivo, ele não consegue, então ele coma somente frutas. E as escrituras falam, aquele que não consegue fazer austeridade, porque o jejum é uma austeridade. Aquele que não consegue fazer austeridade, ele provavelmente está quebrando o princípio de intoxicação. Aquele que quebra o princípio, ele se intoxica com cafeína, ou com álcool, com drogas, com cigarro, enfim, qualquer intoxicação. Se a pessoa faz a intoxicação, ela quebra o princípio, ela não consegue ter austeridade. E normalmente quem não consegue fazer um jejum assim prolongado é porque está quebrando o princípio de alguma forma, ou está tomando cafeína de alguma forma, em algum lugar tem cafeína. Então, mas aonde tem cafeína? Procure na internet quais são os produtos que tem cafeína. Não é só o café que tem cafeína. Então procure na internet. Mas Siddhartha Maharaj fala, se não puder jejuar de forma alguma, então coma frutas. Coma frutas. No dia do Senhor Nishinra Deva, Nishinra Chaturdasi, não coma grãos de forma alguma. As mesmas coisas que você come no dia de Ekadashi é o que você tem que comer no dia do Senhor Nishinra Chaturdasi. À noite, cozinha e ofereça a boga. Faça alguns doces, bolos, o que você puder fazer. Então, faça o arati e depois disso, todos os devotos, todos devem comer anukalpa, comer 100 grãos no dia do Senhor Nishinra Chaturdasi. É o mesmo que nós comemos no dia de Ekadashi, praçada de Ekadashi. Convide as pessoas para o templo
e alimente a todos. Se você quiser vir para Navadvip, nós estaremos tendo este festival no dia de Nishinra Chaturdasi. E nós vamos fazer ele em Nishinra Pali. Nós sempre jejuamos o dia inteiro, no dia do Senhor Nishinra Chaturdasi. E no dia seguinte, nós temos um grande festival. Siga esse processo aqui também. Siga o que eu estou falando. O Senhor Nishinradeva, ele é uma encarnação do Senhor Vishnu, ou de Narayana. O Senhor Vishnu, ele também é chamado de Mu Shankarshan. Dele vem Shankarshan, Vasudeva, Aniruddha e Pradyumna. Então, de Aniruddha vem Kishorodakashaya e Vishnu, Garbhodakashaya e Vishnu e Karanodakashaya e Vishnu. Finalmente, de Karanodakashaya e Vishnu, vem as 10 encarnações do Senhor. Nós cantamos sobre isso, sobre essas encarnações, na canção Das Avatar Stotra. Quais são as formas do Senhor Vishnu? Ele vem na forma de um peixe, ele vem na forma de um peixe, ele se chama Matsya. Na forma de uma tartaruga, ele se chama Kurma. Na forma de um javali, ele se chama Varaha. Na forma de meio homem, meio leão, ele se chama Nishinra. Na forma de um anão, um Brahmani anão, ele se chama Vamana. Na forma, ele vem também como o avatar para Shuran. Ele vem também como avatar Senhor Ramachandra. Ele vem também como Baladeva. Ele vem como Buda avatar. Ele vem como Kalki avatar. Estas são as 10 expansões de Vishnu, a forma do Senhor Supremo. E Krishna, ele é chamado de Sarvesvar. Ele é o Senhor de todos os senhores. Ele é a suprema personalidade de Deus. Ele é a forma avatari de todas as encarnações avataras. Então, Mahaprabhu também é um avatari. Na era de Kali, essa suprema personalidade de Deus, o Senhor Krishna, ele surge como Gauranga Mahaprabhu. Esta é a sua forma original, não diferente. Ele é um avatari. O Senhor Vishnu, ele reside em Vaikunta. Acima de Vaikunta está o rio Viraja, além da qual estão o Paravioma e Goloka Vrindavana. Lembre-se dessas coisas. O nome Krishna, Krishna é a suprema personalidade de Deus. Nós lemos ontem de manhã que o nome Krishna, ele tem a potência, uma vez você cantando o nome Krishna, ele tem a potência de cantar 3.000 vezes o nome do Senhor Vishnu. O nome Krishna, ele tem a potência igual a cantar 3.000 vezes o nome do Senhor Vishnu. Nenhum nome é tão poderoso quanto Krishna. Krishna é o primeiro
Krishna, ele nunca não existiu, ele é um avatari. Os outros são avataras, ele é um avatari. Krishna sempre existiu. Os outros são expansões dele, mas Krishna, ele é o original. Krishna sempre existiu. Observe o dia de Nishinra Chaturdasi corretamente. Jejue no dia de Chaturdasi e honra praçada no dia seguinte com grãos. O dia seguinte também é o Buda Purnima, é o aparecimento do Senhor Buda. Este ano, as duas datas, elas são tal que o Nishinra Chaturdasi, ele cai no dia de Purnima. As pessoas de fora da Índia, elas estarão observando o dia de Buda Purnima, que será no sábado. Mas nós aqui da Índia, nós faremos da seguinte forma: domingo, jejue apenas por um dia. Jejue no dia de Nishinra Chaturdasi, da manhã até a noite. Não coma até o sol se pôr. E em seguida, honre uma praçada, um pouco de praçada somente, igual ao dia de Ekadashi, Anukalpa, 100 grãos. Então, Srivacharya Maharaj está explicando aqui para quem não sabe, e para quem sabe também para reforçar, como que a gente faz o jejum de Nishinra Chaturdasi. A importância, é muito importante fazer o jejum. Mas se você não conseguir de forma alguma, por algum motivo, então coma somente frutas. E aí Srivacharya Maharaj, ele pega o livro, Orientação 3, e tem uma parte do livro, no final do livro, que tem perguntas e respostas. E Srivacharya Maharaj fala, que é uma pergunta que está no livro: quem é chamado de sábio? Se alguém deixa crescer o cabelo e ele finge ser um sábio, um renunciante, ou ele se torna um grande grihasta, isso não é o que se chama de sábio. Um sábio, ele é uma pessoa constantemente absorta na consciência de Krishna, no Harikatha. Ele é uma pessoa, o sábio, consciente e ocupado com o serviço ao Senhor Supremo. É uma pessoa cujos esforços, eles são todos para Krishna, cujos esforços, eles são todos para o serviço do Senhor Supremo. Isso é uma pessoa, um sábio. O sábio é aquele que dedica toda a sua energia, todo o seu tempo a servir Krishna. Não é aquele que deixa o cabelo comprido, nem aquele que deixa a sica comprida, nem aquele que usa roupas de sadhu, turbantes, não. O sadhu é uma pessoa que dedica a vida dele a Krishna, a consciência de Krishna. Ele serve o dia inteiro, ele está o dia inteiro dando toda a energia dele, o tempo dele para Krishna. Esse é uma pessoa, um sábio, é considerado um sábio, uma pessoa santa. É um sábio, uma pessoa santa. Essa é a definição de sábio. Todo o esforço dele são para o serviço ao Senhor Supremo. Um sábio, ele sempre pensa no Senhor Supremo. Ele não se reconhece como um sábio. Ele não se reconhece como sábio e as pessoas não podem reconhecê-lo como um sábio pela aparência externa dele.
Não é porque alguém se veste como um sadhu, como um renunciante, ou ele se comporte como um grande grihasta, então ele é um sadhu. Há muitas pessoas renunciadas neste mundo material. Você pode ver multidões de sadhus no Kumbh Mela ou no Gangasagar Mela. Eles andam nus e eles cobrem os seus corpos com cinzas, mas eles não são sadhus. Aparentemente você olha e fala, é um sadhu, mas eles não são sadhus. Eles fazem isso apenas para a sua própria gratificação dos sentidos. Não se pode reconhecer um sadhu pela sua aparência externa ou pelo seu comportamento. Aqueles que estão sempre, a todo momento, ocupados no serviço ao Senhor Supremo, esses são considerados verdadeiros sábios. Então, uma pessoa santa, um sábio, é aquele que está o dia inteiro dedicado à consciência de Krishna, ao serviço de Krishna, pregando, fazendo serviço o dia todo. Não é porque ele usa uma roupa laranja, safrão, não é porque ele tem o cabelo comprido, a barba comprida, ou que ele usa o turbante. Nada disso. Não é a parte externa que você vai ver. É aquele que se dedica. Pode ser uma pessoa de qualquer jeito. Se ele se dedica o dia todo a servir Deus, ele é um sábio. O dia inteiro se dedicando a servir Deus. Toda a energia dele está no serviço a Deus. Não adianta falar que é um renunciante, mas não deixa o dia inteiro o serviço a Deus. Ele faz coisas para si próprio. Isso não é um sábio. É um falso renunciante. O verdadeiro renunciante, ele dá o corpo, as palavras e a mente dele exclusivamente no serviço a Krishna. Esse é um renunciante verdadeiro, esse é um sábio verdadeiro. Vamos para a próxima aula. O título da aula é Fundamento do Conhecimento. É a continuidade da aula que eu estava lendo. E aí, Srivacharya Maharaj, ele lê o livro Orientação 3. Ele começa com uma pergunta, naquela parte de perguntas e respostas. O que é serviço ao Senhor? O que o serviço ao Senhor, ele proporciona para quem executa o serviço? E a resposta de Srivacharya Maharaj é: nós consideramos que abrigar-se no serviço ao Senhor Supremo é o único dever. Qual que é o único dever que nós temos que ter? Não é cuidar da família, não é trabalhar, não é cuidar do corpo, nada disso. É o dever que nós temos que ter. O único dever que nós temos que ter é, como diz aqui, na resposta de Srivacharya Maharaj, é se abrigar no serviço ao Senhor Supremo. O único dever é servir o Senhor Supremo. Nada mais. E Krishna fala, aquele que se render a mim exclusivamente não terá que se preocupar com nada. Todas as ações são realizadas por aquele que serve Krishna.
exclusivamente. Você não precisa fazer mais nada, somente servir Krishna. Ele fala, e você não terá nenhum pecado por fazer isso. Então, o único dever nosso é servir Krishna, mais nada. E servir Krishna de que forma? Servindo o Guru. Não existe serviço a Krishna sem servir o Guru. Então, o único dever nosso, trocando em miúdos, como se fala, é servir o Guru. Não há nenhum outro dever que nós temos que fazer. Eu tenho que fazer isso, eu tenho que fazer aquilo. Não, você não tem que fazer nada. O seu único dever é servir o Guru. O Guru genuíno, claro. E aí, consequentemente, você está servindo Krishna. Nada mais é necessário. Aquele que serve Krishna exclusivamente, serve o Guru exclusivamente, ele não precisa fazer mais nada da vida dele. E é o serviço mais elevado que tem. Não há nada melhor para a alma do que servir o Guru. Nada. O trabalho material que a maioria faz, cuidar da família, cuidar do corpo, enfim, se divertir, tudo isso é mundano, temporário e não é o seu dever. Se você continuar a fazer isso a vida toda, na próxima vida você volta para o mundo material. Porque não é o nosso dever. E aí você vai voltar para o mundo material para quê? Para a vida do nascimento, do crescimento, do envelhecimento, da doença e da morte. Você vai continuar na roda do Sansara se você não se render totalmente a Krishna. Então, o único dever que nós temos é servir exclusivamente o Guru e a Krishna. E aí, Silachara Maharaj, ele continua falando, afortunados são aqueles que servem ao Senhor Supremo. Você deve ouvir, praticar e lembrar-se da consciência de Krishna, apesar de todas as dificuldades que possam aparecer. Eu não tenho nada mais a lhe oferecer, exceto isso. Silachara Maharaj está falando, o que eu posso dar para vocês? Somente isso. É somente isso, servir Krishna. Afortunados são aqueles que servem ao Senhor Supremo. Você deve ouvir, praticar e lembrar-se da consciência de Krishna, apesar de todas as dificuldades que vão aparecer. Não importa qual a dificuldade que você tem. Eu tenho uma dificuldade, você tem outra, o outro tem outra, o teu marido tem uma, tua mulher tem outra, teu filho tem outra, mas não importa a dificuldade. Sirva Krishna, pense Krishna, ouça sobre Krishna, fale sobre Krishna. Não interessa qual a dificuldade, onde você mora, se você tem dinheiro ou não, se você é pobre ou rico, se você é mulher ou homem, não importa nada disso. Se você está desempregado ou não, nada disso importa. Aqui são as coisas principais. O que eu posso te oferecer? Somente isso. Silachara Maharaj diz. Então nós temos que ouvir falar de Krishna, praticar a consciência de Krishna, lembrar de Krishna, da consciência de Krishna, pregar sobre Krishna, apesar das dificuldades que vão aparecer. Seja qual for a situação, se está calor, se está frio, se está chovendo, se está sol, nós devemos sempre nos lembrar do Senhor Supremo. Mesmo que haja uma enchente ou
um incêndio. Você nunca deve parar de praticar a consciência de Krishna. Nunca pare de pensar, de falar, de ouvir sobre Krishna, sobre o Senhor Supremo. Aconteça o que acontecer, continue sempre recitando, cantando os kirtans, independente do que aconteça na tua vida. Não pare de pregar, não pare de ouvir, não pare de praticar a consciência de Krishna. Nós temos um exemplo de um devoto, ele já abandonou o corpo. Ele veio no Brasil a primeira vez, ele tinha uma família grande, muitos filhos. Shutashirava Prabhu, americano. Ele era caminhoneiro. E aí, ele veio para o Brasil e depois ele retornou para o Brasil. Ele já tinha recebido sannyasi. O nome dele era Vaishnava Maharaj. E quando ele veio para o Brasil a segunda vez, ele tinha acabado de perder o filho fazia uma semana. Um dos filhos dele morreu queimado nos Estados Unidos, dentro do apartamento. O apartamento pegou fogo, o filho não conseguiu sair, morreu queimado dentro do apartamento. E uma semana depois ele veio para o Brasil, porque já estava marcado. Ele veio aqui dar aula para nós. E aí perguntaram para ele: Maharaj, o seu filho foi embora faz uma semana, abandonou o corpo, e o senhor está aqui dando aula para nós. E aí ele olhou para nós e falou: foi o melhor para ele. Krishna só faz o melhor para nós. Aí você pega um materialista, uma pessoa que não tem a compreensão, fala: como que foi bom ele perder o filho queimado? Que homem que não tem coração. Não tem nada a ver com coração ou não. Ele compreende que qualquer coisa que aconteça é o melhor para nós. O filho dele, o melhor para o filho dele alma, foi morrer queimado. O corpo não. O corpo do filho dele não foi bom morrer queimado, porque queimou o corpo, acabou morrendo o corpo. Mas ele está dizendo em termos da alma. A melhor coisa que poderia acontecer para a alma do filho dele era morrer queimado. E ele veio para o Brasil dar aula para nós, servir Krishna, independente do que tenha acontecido. Será que você iria para outro país estrangeiro dar aula se o teu filho tivesse morrido queimado há uma semana? Ou eu, ou quem for? Mas ele seguia justamente a Escritura. Independente do que aconteça com a tua vida, continue servindo, continue ouvindo falar de Deus, continue falando de Deus. Isso é uma pessoa que está realmente na consciência de Krishna. Ele não está brincando de consciência de Krishna. Ele compreendeu o que é a consciência de Krishna. Continue sempre, diz Silachar Maharaj, continue sempre servindo, independente do que aconteça. Segunda pergunta do livro: como alguém pode escapar, sair do mundo material? Como alguém pode sair do mundo material? E a resposta de Silachar Maharaj é: esta terra, ou seja, este mundo material, ele é um local de exame, de provação, de teste. Aqueles que desejam passar nesse teste, eles devem praticar Shravana e Kirtana, ouvir falar de Deus e falar de Deus, ouvir falar de Deus e cantar os nomes de Deus. Ele deve fazer isso na companhia dos devotos. O Senhor Supremo, Ele enviou você aqui para testá-lo. Krishna nos deu esse corpo para testar nós. E se você quiser passar no teste, no exame, na prova,
você deve ouvir sobre o Senhor Supremo através dos devotos, através do guru genuíno. Se você quiser sair do mundo material, você tem que ouvir falar de Deus, de um guru genuíno ou dos devotos do Senhor Supremo. E aí você vai passar no exame. Passar no exame significa ser resgatado deste mundo material. Mas para passar no exame, nós temos que praticar muito. Os testes virão um após o outro, cada um mais difícil que o outro. Comecinho da vida devocional é teste fácil, são testes fáceis. E aí você vai servindo, se dedicando, dando mais a sua energia para Krishna, menos da sua energia para o desfrute dos sentidos, menos da sua energia para a sua família, tirando o apego. E aí o que acontece? O teste vai ser mais difícil, e mais difícil, e mais difícil. Maya vai te dar cada vez mais difícil o teste. Você passa num, ela te dá o outro mais difícil. Você passa no outro, ela te dá o outro mais difícil. Se você reprova, ela vai continuar com aquele teste fácil. Por que ela vai dar no teste mais difícil, se você não conseguiu nem passar no teste fácil? Ela coloca álcool na tua frente e você toma. Ela coloca cigarro e você fuma. Ela te coloca maconha e você fuma. Ela te coloca uma mulher ou um homem na tua frente, você vai e faz sexo ilícito. Por que ela vai dar um teste mais difícil, se você caiu logo no início, com aquele mais fácil? Mas o teste nunca vai parar. E você só vai passar no teste mesmo, realmente, quando você enfrentar todos os testes de Maya, e aí ela desiste. Srila Siddhartha já falou isso nas aulas dele. Quando Maya vai te testar, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil, cada vez mais difícil. Quando ela olhar e ver que você não vai cair de jeito nenhum, aí ela te larga. Ela te larga. E aí você passou realmente no teste. Quando Maya te largar, é porque você se tornou um devoto puro. Quando você se tornar um devoto puro, Maya vai te largar. Por quê? Porque ela vê que não adianta mais te dar algo material. O devoto puro, ele não vai querer nada material que Maya vai dar para ele. Pode ser o que for, o dinheiro que for, a riqueza que for. Pode ser a mulher mais linda do mundo, ou o homem mais lindo do mundo. Pode ser a fama que for, a pessoa mais famosa do mundo. O devoto puro não quer nada disso. E aí Maya não tem mais como lutar contra ele. E ela larga. Ela vai para outro. Ela pensa, essa alma, ela está servindo exclusivamente o meu Senhor Supremo. Porque Krishna, ele é o Senhor Supremo de Maya também. Não é só nosso Senhor Supremo. Maya é uma devota de Krishna. Ela está cumprindo o papel dela que Krishna deu seva para ela. Tirar nós da devoção. O seva de Maya que Krishna deu para ela, e ele deu a potência para ela fazer esse seva, ele deu a potência trimodal, modo da ignorância, modo da desfrute do paixão, modo da bondade. Ele deu essa potência trimodal para Maya para tirar nós da devoção. E nós só vamos conseguir vencer Maya, vencer o teste, quando ela realmente oferecer qualquer coisa e você não aceita. O teste mais difícil que possa haver, ela vai te dar e você rejeita. E aí ela te larga. Isso é passar no teste de Maya.
E aí você vai ser resgatado desse mundo material. Você vai para o mundo transcendental. Quarta pergunta. Como alguém pode demonstrar a bondade às almas diva? Como que você pode ser bondoso com uma alma diva? Todo mundo fala, você tem que ser bom, você tem que ser bonzinho. Todo mundo fala isso. Seja bom. E alguns falam, eu quero me tornar uma pessoa melhor. O que é me tornar melhor? Todo mundo fala, se torne uma pessoa boa. Mas a maioria fala uma boa pessoa boa com o corpo. Agora, essa pergunta de Silatya Maharaj é, como alguém pode se tornar, como ele pode demonstrar a bondade para as almas diva? E a resposta da pergunta é, a única gentileza ou a única misericórdia para com as almas diva é falar sobre a consciência de Krishna, Harikatha. A única bondade com as almas diva é falar Harikatha, falar sobre Krishna para essas almas diva. É a única bondade verdadeira, não é temporário, é eterno. As pessoas acham que ser bonzinho é você dar comida para aquele que está com fome. Ser bonzinho é dar um cobertor, uma roupa para aquele que está com frio. Ser bonzinho é você gratificar a mente das pessoas, você ir no asilo, você ir numa creche, você ir no orfanato. Isso não é. A verdadeira misericórdia é falar sobre Krishna. A verdadeira bondade é falar sobre Krishna, pregar sobre Krishna para as almas, porque não é temporário, é eterno. Qualquer coisa que você faça temporária não é o melhor que você pode dar para as pessoas. Você está dando algo, mas não é o melhor. Você dá comida para quem está com fome, a pessoa vai ficar com fome novamente. Você dá um cobertor, uma roupa para quem está com frio, é temporário. Tudo é temporário. Se você falar de Krishna, é eterno, é para a alma. Então, a bondade verdadeira é Harikatha, falar sobre Krishna, cantar os nomes de Krishna, cantar as canções de Krishna. Não há outra maneira de você demonstrar a gentileza para com as almas diva. Nada se compara ao Krishna Kirtan, Krishna Katha. A misericórdia para com as almas diva significa engajar uma alma diva que está avessa ao Senhor Supremo, no serviço ao Senhor Supremo, por meio do Hari Kirtan, por meio de cantar os nomes de Krishna. Então, não há nada melhor, nenhuma bondade melhor, nada melhor do que você engajar a pessoa, a alma, no serviço a Krishna. Por isso, Silatya Maharaj sempre falava isso. Coloque as pessoas no serviço devocional. Coloque as pessoas no serviço de cantar os nomes de Krishna. Por isso, Mahaprabhu falou para Nityananda Prabhu e para Haridas Thakura: saiam pregando de porta em porta e falam, cante os nomes de Krishna. Não há nada melhor para as almas e para você que está fazendo isso. Para as almas, não há dúvida, mas para você também não há nada melhor. É melhor você pregar sobre Krishna do que você fazer puja no altar. É melhor você querer pregar sobre Krishna do que você cozinhar e oferecer a boga para Krishna. Ele gosta mais quando você fala dele do que quando você dá comida para ele.
O Kirtan, falar de Krishna, cantar os nomes de Krishna, é o que ele mais gosta. Não tem nada que ele goste mais do que isso. E é o melhor para as pessoas, para as almas, escutar falar de Deus. Mais ainda do que honrar a praçada. Por isso Sivacharya Maharaj falou, você dar praçada para uma pessoa é muito bom. O alimento que foi oferecido no altar para a pessoa. Mas, se você falar para a pessoa que aquilo é o alimento de Deus e pregar para ela, além de ela honrar a praçada, é muito melhor. É muito melhor. A pessoa tem que saber o que é aquilo, aquele alimento, que é um remanescente de Deus, é o resto de Deus. Quem é Deus? Que ela é uma alma. Então, além de dar a praçada, pregue para a pessoa. Isso é muito superior a somente dar a praçada. Não tem nada, como foi dito aqui, nada superior a pregar. Nada superior a falar os nomes de Deus para a pessoa. E aí Sivacharya Maharaj vai falar agora justamente sobre o lado mundano temporário. Dar a alguém um cobertor, roupas ou algum remédio, isso é gentileza? Isso é bondade? Pergunta Sivacharya Maharaj. Não, não é. A única gentileza, a única bondade é Harikatha, falar de Deus. Você pode pegar um menino pobre, você pode ajudá-lo a estudar e torná-lo um médico, mas o que acontece depois disso, o que acontece? Eu vi no jornal, Sivacharya Maharaj fala ontem, os pais, eles enviaram o filho para a Austrália para estudar. Ele passou em todos os exames. Ele conquistou os títulos importantes. Mas qual é o resultado de tanto estudo? O que esse estudo vai levar aonde? O garoto morreu. Em Sri Lanka, durante uma explosão de uma bomba. O garoto estudou, se formou, pegou todos os títulos, ele morreu em Sri Lanka numa explosão de uma bomba. Alguém criou uma bomba, alguém fez uma bomba e explodiu em uma casa e o garoto morreu. Essa bomba matou quase 300 pessoas, 300 seres humanos. Ele é o seu irmão, ele e o seu irmão, eles estavam entre essas pessoas. Então não adianta, você pode fazer o que for para a pessoa, não é válido. Que validade teve os pais mandarem ele para a Austrália, estudar, tirar os títulos? O que ele ganhou com isso? Nada. Ele morreu com a explosão de uma bomba e a alma dele não ganhou nada com tanto esforço em estudar. Os pais, tanto esforço em colocar o filho para estudar, não ganharam nada. Inútil. Tudo serviço inútil. Tudo esforço inútil. Gasto de dinheiro, de energia inútil. Gasto de tempo inútil. Isso é consciência de Krishna, compreender isso. O mundo material não vai levar ninguém para lugar nenhum espiritual. Você pode fazer o curso que quiser, você pode ser o que for, materialmente falando, isso não vai adiantar nada, não vai te ajudar em nada, você, alma. E Srila Bhaktisiddhanta Sarasvata Thakura Prabhupada, ele falava,
É muito melhor você gastar sua energia para trazer uma alma para a consciência de Krishna do que você construir um hospital com 500 leitos, 500 quartos. É melhor você trazer uma alma para a consciência de Krishna do que você construir um hospital para 500 pessoas internadas, 500 quartos ao mesmo tempo. Veja só como que são as coisas. Quanta energia precisa para você fazer um hospital de 500 quartos, 500 leitos? Quanta energia! Mas apenas uma pessoa que você traz para a consciência de Krishna é superior a fazer isso num hospital, fazer um hospital. Isso foi Srila Bhaktisiddhanta que falou. Então, nós temos que compreender que qualquer atividade mundana não vai levar a lugar nenhum, não vai dar nada para ninguém. E como é que a gente vai compreender isso? Servindo Krishna. Também eu ouvi uma história, Silacharna Maharaj fala hoje mesmo, do meu amigo, um juiz. Haviam 3 amigos, um dos quais era de família rica. Então, ele tinha muito dinheiro. Ele andava de moto, ele tinha um celular caro, ele tinha tudo materialmente. Os outros 2 amigos, eles ficaram com inveja. Eles tinham inveja daquele que era rico. E eles fizeram um plano. Eles planejaram. Um dia, quando ele saiu para estudar, o amigo rico, né, quando ele saiu para estudar, os 2 amigos, eles o pegaram e eles levaram ele para a margem do rio Ganges. E eles começaram a beber. E depois disso, depois de um tempo, eles acabaram jogando o amigo rico no rio Ganges. O corpo, ele foi encontrado mais tarde. E a polícia, ela levou vários anos para descobrir a verdade. E eles capturaram os 2 amigos que tinham jogado o outro no rio. Quando eles foram interrogados e perguntaram a eles por que eles haviam feito isso, eles responderam: ele tinha muito dinheiro e nós ficamos com inveja. Quando nós vimos o celular dele, nós ficamos com muita inveja. E aí Silacharna Maharaj fala: você entende isso? Esse é o tipo de educação que as pessoas elas recebem hoje em dia. Inveja, tem inveja do outro, porque o outro é rico. Tem um verso aqui que diz o seguinte: todo aprendizado mundano, ele é uma manifestação da ilusão de Maya. Qualquer aprendizado mundano é uma manifestação de Maya, da ilusão. Por isso, Silacharna Maharaj falou: não estude nada mundano. Pare de ler coisas mundanas. Pare de estudar coisa mundana. Não perca mais tempo fazendo curso disso, curso daquilo. Isso daí é inútil. Isso tudo é inútil. O Guru está falando
Quem que nós temos que escutar? O guru ou alguém da família? O guru ou um amigo? O guru ou o teu professor? É o guru. O guru está falando, não perca tempo. E é um verso que Srila Charmarji citou aqui. Todo o aprendizado mundano, ele é uma manifestação da ilusão de Maya. E isso é um obstáculo ao seu serviço. Aquele que fica aprendendo coisas novas, mundanas, isso é um obstáculo para a vida devocional. É um grande obstáculo você ficar estudando coisas materiais, se dedicando ao estudo de coisas materiais, é um obstáculo para a nossa vida devocional. Isso tudo, o conhecimento, o estudo de coisas mundanas, ele provoca a paixão pelo mundo material temporário e ele transforma a alma em um asno, animal, um burro, um asno. O conhecimento mundano transforma a alma num burro, num asno. Isso é a escritura que está falando. Isso aqui foi escrito por onde? Por quem? Srila Bhaktivinoda Thakura, no livro Sharanagati. Nós já lemos esse livro. Então, se você está estudando coisas materiais, você está transformando a sua alma num burro, num asno. Atrapalha muito a vida devocional. É um obstáculo grande. Por quê? Porque você fica mais apegado, com mais paixão pelo mundo material. Mais e mais apegado. As almas jiva, elas se transformam em asnos, em burros, perdendo toda a inteligência. Srila Charmarji já falou em aulas anteriores. O que é uma pessoa inteligente? O mundo material fala quem tem uma boa memória, aquele que tem um raciocínio rápido. Tem várias definições para a inteligência perante a ciência. Mas isso tudo é mentira, é falso. Srila Charmarji falou, a inteligência é aquele que serve o guru. Quanto mais você serve o guru, mais inteligente você é. Não é questão de QI, tem um teste que você faz para ver quanto é o seu QI, não. Quanto mais você serve o guru, mais inteligente você é. Então, como é que você pode ver um devoto que é mais inteligente que o outro? Não é aquele que tem a memória melhor, nada disso. Quem tem mais dinheiro, não. O devoto mais inteligente é aquele que serve mais o guru. A inteligência é seguir o guru. Isso é inteligência. Não é você estudar, você ter um QI alto, nada disso. Isso é tudo mundano. Isso é a definição errada. O principal propósito do estudo do conhecimento é você se render ao Senhor Supremo e se abrigar aos seus pés de lótus sagrados. Caso contrário, você terá que continuar indo e vindo, nascendo e morrendo neste mundo material. Pense sempre nisso. Então, o objetivo do conhecimento, mesmo espiritual, mesmo guiana, o conhecimento espiritual, qual que é o objetivo do conhecimento? Você compreender que você tem que ser exclusivo servidor de Krishna. Tudo que você faz de conhecimento, que você estuda no conhecimento espiritual, é para você compreender que você tem que se render a Deus. Essa é a conclusão daquele que estudou e compreendeu o estudo. Guiana, ela é importante para quê?
Guiana é importante para que o conhecimento espiritual é importante para você compreender que você tem que se render a Deus. Somente isso. Tudo o resto não tem nenhum significado. Saber os lilas, saber isso, saber quem é filho de quem é o pai de quem, isso tudo não tem nenhum valor na devoção. Tudo guiana. A guiana é importante para você conhecer qual é a sua verdadeira função. Servir exclusivamente Deus, se render a Deus. E por isso que a guiana é importante. Nada mais. Aquele que compreendeu isso não precisa estudar, não precisa ficar decorando coisas, não. Isso daí é tudo falso ego. Aquele que sabe vários e vários lilas, ele só quer saber de lilas, ele só quer saber de decorar os versos em sânscrito, em bengali. Isso daí que é? Falso ego. Isso não vai levar à devoção pura. Nós precisamos saber sim que o nosso objetivo é amar a Deus de forma pura e nos rendermos a Deus exclusivamente. Só isso. Não precisa saber mais nada. Somente isso é o suficiente. Deixa eu olhar aqui se alguém fez alguma pergunta, algum comentário. Tem uma pergunta aqui do Jadunati Prabhu. Ele pergunta assim: durante o Vandana, a oração que nós cantamos, né, todos os dias, de quem é a voz que acompanha o Vandana? A voz principal é de Shripata Tapasi Maharaj. Na época que eu gravei esse áudio, era Bhuvana Mohan Prabhu. Mas todos os devotos estavam lá no dia cantando. Os devotos que estavam no centro de pregação, em cima do restaurante Prema, a gravação foi feita com todos. Mas a voz principal era dele, porque o microfone estava bem perto dele. Eu coloquei o microfone bem próximo da boca dele. Então a voz principal é dele, Shripata Tapasi Maharaj, também conhecido como Bhuvana Mohan Prabhu. Deixa eu ver se tem outra pergunta aqui. Por isso que na parte que entra o Pranam Mantra de Silachara Maharaj, ele não canta. Porque na época que eu gravei esse Vandana, a Gurudeva, Srila Govinda Maharaj ainda estava encarnado. Então não existia Pranam Mantra para Silachara Maharaj. Por isso que naquela parte é interrompido a gravação. Deixa eu olhar se tem mais alguma pergunta aqui. Por enquanto, somente o Jadunati fez essa pergunta. Mas se alguém quiser perguntar mais alguma coisa, independente se é sobre o que lemos hoje na aula, pode perguntar. Não tem problema nenhum. Então não tiveram mais perguntas? Vamos cantar agora o Nama Sankirtan Hari Harai. Depois eu olho quem está participando conosco aqui pela live no Facebook. Hari Harai
Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Hare Nama Krishna Jadavaya Namaha. Jadavaya Madhavaya Keshavaya Namaha. Gopala Govindara Shimadusura. Giridhari Gopinatha Madana Moha. Sri Chaitanya Nityananda Sri Advaita Chandra. Radha Radha Shiva Sadi Gaura Bhakta Vrinda. Jaya Rupa Sanatana Bhatta Raghunatha. Shri Jiva Gopala Bhatta Rasa Raghunatha. Jai Gosai Kori Charanavana. Jahoite Vinana Zadishtapura. Jai Gosai Charamoni Tarada. Sabara Padare no Mora Panchagras. Sandira Charana Siddhi Bhakta Sanevas. Janame Morai Adilas. Jai Gosai Jale Braje Koilavasa. Radha Krishna Nitya Lila Korila Prakash. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Anande Bolo Hari Bhaja Vrindavan. Shri Guru Vaishnava Pade Majayama. Shri Guru Vaishnava Pada Padma Koriyasha. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hari Nama Sankirtana Kohe Narottama Dasa. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare. Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare.
Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Gaura 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 Hari, Gaura 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 Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Hari Hari Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Jaya Shakti Nandana Gaura Hari, Daya Nitai Doya Gaura, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura, Nitai Gaura Haribo, 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 Nitai Gaura Haribo, 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 Haribo. Vamos ver quem está participando conosco aqui pelo Facebook. Nós temos aqui o Jagannath Prabhu, Madhavi Govinda Devidasi conosco, a Amrita Sindhu Devidasi, o Adipurusha Prabhu, a Malini Devidasi, Lakshmi Kanta Prabhu conosco, o Doyamoi Prabhu, o Ishan Krishna Prabhu, deixa eu olhar no outro aparelho, se tem mais alguém participando. Amanhã começaremos a live às 7 horas com o Mangalarati, os Kirtans, e às 8 horas nós continuaremos, já acabamos o livro Sri Sri Prema Vivarta, mas no finalzinho do livro tem as 10 ofensas ao Santo Nome, e depois nós vamos ler o glossário também, falando as palavras principais. É bom saber o significado das palavras que nós lemos no livro. E então amanhã faremos essa leitura. Eu creio que mais sábado também continuaremos o glossário, porque são muitas páginas. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam. Deixa eu olhar então se tem mais alguém aqui participando. Enquanto isso, vocês que recebam o darshan das deidades no altar. Uma boa noite a todos. Dandavat Pranam.